Afinal, professor, se eu estivesse parado na rua, a polícia me abordasse e o policial me mandasse desbloquear o meu celular, ou sei lá, me obrigasse a passar a senha do aparelho. Caso eu não dê a senha ou não desbloqueie o celular, eu estaria praticando algum crime? Minhas superalunas, meus superalunos e também você que sempre prestigia nossas publicações. Excelentes perguntas para debatermos no episódio de hoje. E olha, além desse, já vou lhes dar um outro bom motivo para vocês assistirem a aula de hoje até o final, mas até o final mesmo. Porque vocês sabiam que em situações como essa, quando nós, policiais, obrigássemos a pessoa a desbloquear o celular, talvez nós é que estejamos praticando um crime? Como assim, professor? Pois é exatamente isso. Nesses casos, principalmente quando nós, policiais, chegamos a ameaçar a pessoa abordada, provavelmente sejamos nós que estejamos praticando um crime. Aliás, é importante destacar que esse capítulo foi desenvolvido em função de fatos reais que aconteceram, infelizmente, com um amigo nosso. E como essas situações têm se tornado muito mais frequentes do que poderíamos imaginar em operações levadas a cabo pelas polícias militar, civil, e em alguns casos, inclusive envolvendo guardas municipais, fomos obrigados a preparar essa aula especial para vocês. Portanto, como já vamos começar, não se esqueçam, nossos canais no YouTube e no TikTok pertencem a vocês. Eles foram desenvolvidos para te dar suporte, para te ajudar a entender com mais facilidade os segredos do direito penal. Assim, se vocês ainda não estão inscritos, se vocês ainda não nos seguem, se inscrevam, nos sigam e façam parte desse projeto de democratização do direito penal. Mas, claro, também ative o sininho e as notificações para vocês serem informados assim que nossa equipe postar uma nova aula. Daí, se gostarem, deixem sempre seu like. E pessoal, não mude de canal, porque o nosso novo episódio começa já, é rapidinho, daqui a 10 segundos, logo após o meu super diretor liberar a vinheta de abertura. Então vamos lá. De repente, você é parado pela polícia, é abordado para uma revista pessoal e o policial diz que você tem que desbloquear o celular. O que fazer nessa hora? Mas antes de começar, é preciso fazer um alerta. Vamos esquecer definitivamente essa história que alguns colegas insistem em argumentar, de que em situações como essa, por ainda não poder ser formalmente classificada como suspeito, detido, preso, investigado, indiciado, interrogado, réu ou condenado, essa pessoa não poderia gozar das proteções previstas na Constituição e na legislação infraconstitucional. Pois esse discurso não faz o menor sentido e por inúmeras razões. Aliás, é um argumento completamente sem noção. Agora, imagine que a autoridade policial e o Ministério Público, no curso do inquérito e do processo penal, precisem de autorização judicial para apreender e desbloquear, com seus próprios recursos tecnológicos, o celular do indiciado, do acusado. Porém, conforme temos observado, alguns de nossos colegas policiais, simplesmente impondo o temor de alguma consequência para o suspeito, o façam num piscar de olhos em qualquer esquina, sem a menor disfarçatez. Mas sempre, claro, com pessoas pobres, pretas da periferia, ou pessoas que, sob sua ótica, sejam menos propensas a ter noção da abrangência de seus direitos de cidadania e o quanto eles possam alcançar. Reconhecer que tais direitos protetivos não atingiriam todas as pessoas, independentemente de já estarem formalmente indiciadas, denunciadas ou processadas, representaria o ápice do absurdo institucional. Não há a menor lógica em, por exemplo, uma pessoa ter a proteção do direito ao silêncio, ao respeito do princípio da não autoincriminação em juízo e não tê-lo perante qualquer um de nós policiais.
E notem que se alguém está sendo abordado por nós, como nós não podemos parar ninguém do nada, a não ser que existam indícios razoáveis que possam envolver de fato essa pessoa pela prática de uma conduta criminosa, não parece restar dúvidas de que naquele instante as perguntas e as ações da polícia somente se justificariam para a construção e busca de indícios da prática de um crime e que, provavelmente, eu seria o principal responsável. Daí, tudo que eu vier a dizer e que coincidam com os indícios que a polícia já possua acabarão sendo utilizados contra mim. Coisas do tipo, estava onde? Está indo para onde? Estava fazendo o que ali? Tudo isso somente tem nexo caso o policial esteja averiguando alguma situação que envolva a prática de um crime. Ou seja, naquele momento eu seria, no mínimo, um suspeito. Aliás, a aula de hoje está diretamente ligada ao episódio. A polícia pode me abordar a hora que quiser. E se você ainda não assistiu, é fundamental que você assista logo após terminar o capítulo de hoje, para que você de fato possa dominar o assunto e inclusive passar esse conhecimento para frente, para que seus colegas, amigos, familiares tenham noção de seus direitos. Para facilitar, nós já colocamos o link desse episódio aqui abaixo nas descrições do vídeo. Não deixem de assistir. Mas voltando ao assunto, a questão aqui diz respeito diretamente às violações de princípios e de direitos fundamentais previstos na Constituição de 1988 e no Código de Processo Penal. E eu diria, contrariando a opinião de alguns penalistas, que o assunto somente atinge o direito penal de modo tangencial, pois o grande problema, repito, é o desrespeito aos princípios fixados textualmente na Constituição. Princípios constitucionais como o da cidadania e da dignidade da pessoa humana, nos termos do que propõe o artigo 1º, incisos 2º e 3º, respectivamente, que impõe limites diretos à atuação das forças policiais. E observe-se que o princípio da cidadania representa muito mais do que simplesmente ter o direito ao voto. Ele também significa ter seus direitos respeitados pelas autoridades que constituem e representam o poder estatal. Como desdobramento de tais princípios fundadores, o artigo 5º irá determinar em seu inciso 2º que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, e não a lei que obrigue alguém a entregar ou desbloquear o próprio celular, podendo-se discutir apenas as hipóteses nas quais houvesse ordem judicial para apreender o aparelho. Porém, mesmo nesses casos, como a pessoa acusada não é obrigada a fazer prova contra si mesma, até isso passa a ser altamente discutível, em virtude do princípio da não autoincriminação. Destarte, sendo essa uma das grandes conquistas do direito processual penal no decorrer da história, a possibilidade do preso permanecer em silêncio e não podendo tal silêncio ser interpretado contra ele é algo que notadamente alcança o cidadão comum ao ser abordado pela polícia. Essa história do ditado popular de que quem cala consente tem que acabar definitivamente na esfera penal. Notadamente pelo que diz o artigo 5º da Constituição em seu inciso 63, ao acrescentar que o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, direito esse que, de certa forma, é complementado no Código de Processo Penal, em seu artigo 186. Por outro lado, consoante o inciso 10 do artigo 5º, é evidente a violação da intimidade da vida privada da pessoa, representada por tudo que poderá ser acessado em seu celular. E, meus alunos, é simplesmente inaceitável o acesso às informações constantes no aparelho, na galeria de fotos ou nos vídeos que constem ali, podendo criar situações altamente embaraçosas para a pessoa que teria sua vida pessoal devassada em fração de segundos. Caramba, professor! Pois é, meus superalunos. Mas, professor, se o policial não tem o direito de fazer isso, ele poderia me acusar de estar cometendo o crime de desobediência? Opa, ótima pergunta, mas a resposta é muito simples. Basta que nós percebamos que o artigo 330 do Código Penal determina que somente ocorre o crime de desobediência quando o agente desobedecer a uma ordem legal do funcionário público. Nesse caso,
como a ordem exarada pelo policial não estaria respaldada no ordenamento jurídico, ela então não seria uma ordem legal, inviabilizando a possibilidade do particular estar praticando o crime de desobediência. Sim, professor, mas espera aí, se eu não estou praticando um crime, já que a ordem não é legal, e se o policial não tem o direito de impor aquela obrigação, então ele não estaria praticando nenhum crime? Meus superalunos, vocês querem me complicar mesmo, mas vamos lá. Até porque o objetivo aqui é aperfeiçoar e dar mais qualidade à formação dos meus subordinados da polícia. E principalmente porque os policiais que buscam atualização profissional também fazem parte e nos acompanham aqui no canal. Assim, em relação à nossa conduta, é importante que nós, policiais, percebamos que, dependendo das circunstâncias concretas, nós podemos sim ser tipificados por tais ações. Inicialmente, eu destacaria algumas condutas previstas na Lei 13.869 de 2019, que define o crime de abuso de autoridade. Conforme dispõe a conduta típica prevista no artigo 33, no qual é responsabilizado aquele que exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal, sendo punido com pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Por outro lado, nos termos do que propõe o artigo 13, incisos 2º e 3º, é importante destacarmos que a pessoa que constranger o preso ou detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, submetendo-o a constrangimento não autorizado em lei, ou a produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro, poderá ser punido com pena de detenção de 1 a 4 anos e multa, sem prejuízo da pena cominada à violência. Além disso, vale citar o parágrafo único do artigo 15, que impõe a mesma pena de detenção de 1 a 4 anos e multa para aquele que prossegue com o interrogatório da pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio ou da pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público. Mas, professor, peraí, aqui se está falando em interrogatório e, obviamente, isso não tem nenhuma relação com uma abordagem na rua. Mas, alunos, e vocês têm razão, porém, a partir de uma premissa equivocada. Afinal, a nosso ver, se perante a autoridade judiciária o indivíduo terá o direito de permanecer em silêncio, será que ele não poderia exercer esse direito perante nós policiais? Ora, isso parece não fazer o menor sentido. Ainda assim, independentemente do abuso praticado, acrescente-se que o policial tem a obrigação legal de se identificar para a pessoa, sob pena de praticar o crime previsto no artigo 16, ao deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão, podendo ser punido com pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Por fim, dependendo da hipótese, mesmo o crime de constrangimento ilegal, nos termos do artigo 146 do Código Penal e do artigo 222 do Código Penal Militar, que determinam cada um a seu modo a tipificação daquele que constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda, uma vez que em certas circunstâncias, com armas em punho, nós policiais podemos ser altamente intimidativos. E assim, nós encerramos o episódio de hoje. Mas lembrem, se ainda não estão inscritos, se inscrevam aí em nossos canais e já vão deixando seus comentários e dúvidas acerca do assunto. Olha, espero sinceramente que vocês tenham gostado, pois foi muito bom tê-los conosco hoje. Um forte abraço e eu vejo vocês em nossa próxima superaula.